Saúde é um tema que nos interessa a todos, sem dúvida. E esse nosso Saúde em Dia é feito para você, pensado em você, com os grandes especialistas do tema saúde, medicina, pesquisa, ciência, enfim, para você se manter informado com a saúde em dia. E se você tem aquela pessoa de quem você gosta tanto, um parente, um amigo, fala para ela se inscrever aqui no canal. E você que está inscrito, ativa o sininho. Eu sou a fada do sininho. Quando você clicar, eu trago a notícia em primeira mão. Hoje nós vamos receber um grande especialista, Paulo Feitosa, pneumologista, que vai falar a relação do pulmão com a Covid. Importante. Então a gente recebe o Dr. Paulo Feitosa, pneumologista, e tá a mil. O momento agora requer demais dessa especialidade. Eu vou conversar com ele sobre a relação do pulmão com a Covid. Dr. Paulo, prazer tê-lo aqui, do Viver em Brasília, muito obrigada. Prazer é tudo nosso, Mônica. Sempre um prazer estar com você. Muito obrigada. Dr. Paulo, nós, desde o começo, falava-se, né, que o trato pulmonar, respiratório, enfim, era o mais afetado pela Covid. Primeiro, por quê? E depois, continua sendo, porque eu vejo que essa doença está mais sistêmica agora com o tempo, ou se sabe mais. Enfim, por que os pulmões são prioritariamente atingidos? Verdade. Excelente pergunta, Mônica. O vírus da Covid-19, ele, para ter um sucesso de infecção, ele precisa se replicar, ele tem condição no organismo de se replicar. O vírus, ele é uma entidade ambígua, porque ele só sobrevive se ele pegar material genético da pessoa que ele está infectando. Então, o sucesso da infecção depende dessa replicação. E ele se replica dentro da célula. Para que o vírus entre na célula, ele precisa da chave. Todo vírus que invade uma célula, ele tem uma chave específica que reconhece aí, ele consegue entrar dentro da célula. No caso da Covid-19, é o receptor da enzima de conversão da angiotensina. Então, essa é a chave de entrada do vírus na célula. E aí a gente responde a sua pergunta que o pulmão é o órgão mais atingido, porque de todos os órgãos que a Covid invade, de todas as células, o sistema respiratório inferior, o trato respiratório inferior, é quem mais tem receptor para essa invasão. Então, o pulmão é um órgão imenso. O pulmão tem uma pessoa um adulto de 1,70 m, ele tem 300 milhões de alvéolos. Se a gente sair abrindo o pulmão, ele dá uma área de uma quadra de tênis. Olha como ele é realmente muito grande. E o pulmão é, de todos os órgãos, o que mais tem contato com o meio ambiente, porque ele é muito maior do que a pele. Perfeito. E uma quantidade imensa de receptores, tá certo? Esse receptor que a Covid invade. E por isso, então, as pessoas que têm síndromes respiratórias agudas, elas são mais suscetíveis à doença? Sim, o nome do vírus, ele termina sendo ocasionado por essa maior suscetibilidade. E o pulmão, e aí a gente chama isso de pneumonia viral. O que é a pneumonia viral? Que isso termina se refletindo na tomografia em vidro fosco. Hoje todo mundo sabe o que é vidro fosco, não é? Ou seja, o vírus invadiu a célula e o sistema imunológico foi para o combate daquela invasão. Então, quando aparece lá a pneumonia viral, aquilo é o resultado já de um combate imunológico. Já houve uma briga entre o sistema imunológico e a invasão viral. Né? E isso reflete nessa alteração tomográfica, na tomografia de tórax, que é o vidro fosco. Quanto mais vidro fosco você tem uma tomografia, mais comprometimento você teve, mais invasão viral nas células respiratórias se teve. Então a gente pode deduzir que fumantes também são alvo. Se você tem uma deficiência estrutural no pulmão, né, se seu pulmão já é estragado e um vírus vem estragar mais, lógico que isso vai provocar uma desvantagem muito grande. Mas assim, a gente não identifica algumas coisas, algumas doenças respiratórias
com relação de intensidade. Por exemplo, não é porque o paciente é asmático que ele vai ter uma doença grave. Entendi. O que a gente identificou até agora é que idade, obesidade, hipertensão e diabetes são fatores de riscos importantes para doenças mais graves. Isso no ano passado era quase que só real. Esse ano, com as novas cepas, as pessoas jovens também estão sendo mais atingidas. Pergunta. É porque o vírus se modernizou, vamos dizer assim. Isso, ele aumentou a sua capacidade de entrar na célula, não é? De se replicar. Toda a virulência está aí, nessa capacidade de entrar na célula, na capacidade de se replicar e se ter mais vírus e esses vírus provocarem mais estragos. Agora, o pulmão é quem mais mata na Covid, mas não é o único órgão afetado. Sim. Nós temos receptores no intestino, por isso que se tem diarreia. Sim. Nós temos receptores no rim e quando você tem associação entre a insuficiência respiratória e a insuficiência renal, o prognóstico do paciente piora muito, não é? Você tem no coração, você tem no bulbo olfatório, por isso que as pessoas perdem o olfato, e é um dos primeiros sintomas, porque o vírus entra pela via aérea inferior e ele vai pegar esse local que tem um receptor dele, que é o bulbo olfatório, é onde você sente o cheiro das coisas, tá certo? E vai atacar, são terminações nervosas, ele vai entrar na célula, vai provocar esse prejuízo e você vai ficar sem olfato. Eu sei que não existem fatos assim cartesianos, 2 mais 2 são 4 em todas as respostas. Mas é possível, por exemplo, as pessoas passarem por essa pandemia e por alguma questão fisiológica, eu vou dizer como às vezes no interior fala, a pessoa é mais forte, tem uma imunidade maior talvez. Isso existe ou isso não é fator para ser levado em consideração? Isso existe, mas a gente tem que ficar assim, atento a uma série de coisas. Primeiro, a gente tem visto nesse momento da doença pessoas jovens morrerem. Sim. Mas nós vimos também atletas morrerem. Pessoas que não... E vimos centenários se salvarem. Se salvarem, né? Eu tenho uma história que eu sempre conto. Eu tenho uma paciente que ela é cadeirante, ela é obesa, ela tem hipertensão pulmonar, ela tem fibrose pulmonar e ela pegou a Covid e se salvou e a filha de 35 anos morreu. Não é? Sem comorbidades. Então, a doença, ela tem regras que não são absolutas. As regras do Covid são relativas. Então, não dá para a gente bater o martelo e não é linear. O que necessariamente aconteceu com uma pessoa pode não acontecer com outra. Então, existem pessoas que realmente têm forma muito leve, existem pessoas que têm formas leves a moderadas, já com um certo grau de pneumonia. Existem pessoas que a doença evolui muito, levando a insuficiência respiratória, tendo necessidade de ventilação mecânica, o rim pode ser atingido, e aí você tem uma doença muito mais sistêmica, porque a Covid, Mônica, apesar do pulmão ser o órgão predileto e letal, o órgão mais letal é o pulmão, exatamente por isso, porque as células têm uma quantidade imensa de receptores, não é? É uma doença sistêmica. Perfeito. Às vezes as pessoas, há um conflito, sentiu uma tosse, uma dor de garganta, um pouquinho de febre, corra para o hospital, porque essa doença pode avançar rápido demais. Outra linha, espera ter sinais, e aí seriam quais sinais, que hora procurar o hospital? Ainda mais agora que não se tem lugar em hospital. Claro, isso tem que ser muito bem esclarecido, não é? A primeira coisa é que todo paciente com Covid, até quem está aparentemente tendo a forma leve, precisa ter a doença monitorada. Essa monitoração ela pode ser em casa desde que ela exista. Então ele tem exames laboratoriais para fazer, ele tem exames de imagem para fazer e ele precisa de monitorização. Na realidade, todo paciente que tem Covid precisa ser monitorado. Né? Você ir ao hospital 2, 3, 4, 5 vezes com forma leve da doença, você, logicamente, está tirando da equipe de saúde a oportunidade dele dar atenção, né, a quem realmente precisa um pouco mais. Mas ela teve febre, uma tosse, não sente mais o cheiro. Ok, e aí vamos chegar lá. Aí ela tem tudo para ter Covid, ela precisa confirmar, mas ela tem tudo para ter Covid e a partir daí ela precisa ser monitorada. Perfeito. A tomografia de tórax, ela tem um papel extremamente fundamental. Ela procura o hospital quando ela tiver teste positivo? Não, ela pode procurar o hospital sem teste positivo.
Tá? Entendi. Por exemplo, nesse momento, qualquer pessoa que tiver uma síndrome de via aérea superior perdendo o olfato, tem uma chance enorme de ter Covid. E aí o pneumologista, o infectologista, O clínico, quem tiver à frente, vai dizer, você vai tomar isso. Existe a primeira linha de atendimento. Essa primeira linha de atendimento, em que ele vai necessariamente ter que submeter ao exame, não é? Como é fase aguda, é o RT-PCR, esse exame nasal que a gente usa, ele pode ser monitorado com exames de sangue que dizem a gente como é que está o aspecto inflamatório da doença. Isso é muito importante. Tá? E esse paciente também pode ser submetido a uma tomografia de tórax. Por exemplo, ter pneumonia viral e não ter pneumonia viral, isso faz uma diferença muito grande na monitorização. Inclusive na gravidade. Sim. Então, quando você tem tosse, falta de ar, uma tosse persistente, a febre nesse momento, principalmente nas questões da variante de Manaus, a variante de Manaus, Mônica, ela leva a uma pneumonia mais tardia. Então, o paciente pode ter a ideia inicial de que está tendo uma doença leve e isso depois se mostra uma doença diferente. Né? Ela pode vir a ter pneumonia no 8º, 9º dia, que isso não acontecia o ano passado. Né? Isso realmente corresponde à variante. Então, a pessoa ficou confiada que está tendo um caso leve e depois ela vai ver que o caso dela não era tão leve e muita gente teve doença grave adoecendo de forma mais importante a partir do 8º, 9º, 10º dia. E nada dessa história de tome tal remédio que você está prevenido e não vai ter Covid, né? Isso uma ignorância. É verdade. Nós temos uma polêmica muito grande. A doença ela tomou esse cunho político da questão, a história do tratamento precoce, né? E isso promoveu uma situação muito difícil, né? Bem, os bons médicos vivem de boas evidências, tá certo? Os bons médicos vivem de bons estudos, né? E vivem da ciência, tá certo? Então as coisas elas precisam ser provadas cientificamente. O que eu digo ao paciente em que ele resolvendo fazer tratamento precoce ou não, ele precisa de monitorização. E eu digo claramente ao paciente que a gente tem um monte de gente na UTI que estava fazendo um tratamento precoce. Então, você não pode relaxar, você não pode fazer isso é um erro, fazer qualquer tratamento achando que vai ter uma solução e aí você relaxa e não faz o acompanhamento de sua doença. Né? Isso é uma coisa perigosa. Está perto da gente passar dessa, ou seja, a vacina vai dar um certo respiro? Sim, a gente já tem sinais internacionais, tá certo, de que a vacina é a grande solução. As vacinas elas passam por ensaios clínicos, tá certo? Quando elas são aprovadas pelos órgãos responsáveis por essa aprovação, elas foram submetidas a estudos, os pares precisam avaliar. Então é uma coisa concreta. Na realidade é o que a gente mais tem de concreto. E as pessoas assim continuam confundindo. Fulano de tal tomou vacina e teve a doença, e isso está previsto. Isso está previsto. Então a vacina, ela diminui a mortalidade, ela diminui a necessidade de internação e ela diminui de forma importante a quantidade de casos. Imagine que a doença tem um efeito dominó. Se você começa a tirar essas peças do dominó, tá certo? A doença vai e se reequilibra. E a doença viral é isso aí. Só existe, Mônica, na realidade, duas coisas que equilibram a doença viral. Ou você tem vacina para acabar com a doença, e nós temos exemplos claros, né, na humanidade, por exemplo, a poliomielite é um grande exemplo, né, de controle de doenças que nós conseguimos exterminar através de vacina, né, doenças que assolavam o mundo por séculos, altíssima, por milênios, né, com mortalidade alta. A varíola é um grande exemplo dessa situação. Né? Ou você vai ter uma quantidade imensa de pessoas da população com todas as suas variantes, que ainda tem esse detalhe, tá certo? Ou seja, você vai ter que fazer com que a população adquira imunidade imunológica natural e isso pode levar 3, 4, 5, 6 anos para que você... Um custo econômico fora do comum. E de vida, né? E nesse momento a gente tem que se preocupar com as duas partes, né? A gente tem que se preocupar com a questão que acontece hoje nos nossos sistemas de saúde, público e privado. Os dois estão abarrotados de pacientes, estão absolutamente saturados e a gente também precisa se preocupar com a questão econômica. Então, você
que quer ter uma economia voltando à normalidade, peça vacina, porque essa é a grande solução. Exatamente, é o que a gente pede aqui, o Viver em Brasília. Antes de terminar, vai lhe perguntar o que é viver em Brasília para Paulo Feitosa. Viver em Brasília é ter qualidade de vida. Viver em Brasília é saber apreciar essa arquitetura maravilhosa que a gente tem. Viver em Brasília é aprender a amar essa cidade por esse leito maravilhoso que ela nos dá. Viver em Brasília é, acima de tudo, amar essa terra. Não é? Eu amo Brasília e adoro viver em Brasília. Maravilha, obrigada. Dr. Paulo Feitosa, que é o chefe da pneumologia do Agarran, está pipocando de problema nesse momento. Eu agradeço sua presença e a gente encerra mais esse Saúde em Dia falando concretamente, já que se falou em concreto, que não há nada mais valioso do que a sua saúde. Por isso ela tem que estar em dia, como a gente diz aqui. E se os seus pulmões são o elo entre você e esse ar maravilhoso de Brasília, que você se cuide, que você queira vacina sim, para que você se mantenha saudável e respirando o que há de melhor na vida. Valeu, gente, até a próxima.